Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Oi pessoal, mais um programa bem feliz. Quero te agradecer por estar aqui conosco e te dizer que hoje é um programa muito especial. Nós vamos falar sobre alimentação saudável, no tratamento de algumas doenças como a síndrome do ovário policístico e outras também. Durante a conversa a gente descobriu algumas coisas que eu não sabia, enfim, muito bom. Convidei a Michele para falar aqui conosco. Ela é enfermeira e ela vai falar também da experiência pessoal dela aderindo a um estilo de vida mais saudável. Então, enquanto roda a vinheta, já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e também para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Esse programa fica salvo, então você pode enviar para outras pessoas assistirem. Se você quiser assistir de novo depois, enfim, esse programa é seu e eu te convido a compartilhar ele com outras pessoas. Vamos lá? Oi, Michele, quero te agradecer por estar aqui conosco, por ceder esse tempo para essa entrevista. E eu queria começar com você se apresentando para nós. Eu já te conheço há muito tempo, mas o pessoal que está assistindo não conhece. Então, conta para a gente um pouquinho quem é você, o que você anda fazendo e também por que eu te chamei para conversar comigo, né? Conta aí um pouquinho. Bom, olá pessoal, meu nome é Michele, eu sou enfermeira, pós-graduada em enfermagem do trabalho e pós-graduada em enfermagem estética. Porém, atualmente eu não trabalho mais na área, hoje eu trabalho na área de marketing digital. Eu prezei pela liberdade financeira, geográfica e de tempo, então hoje eu trabalho home office, né, de casa. Porém, eu utilizo essas informações que eu tenho como enfermeira para poder ajudar familiares, pessoas, através do meu Instagram também. Que legal, Michele. Então, eu chamei, gente, porque a Mia é uma grande amiga e nós tivemos um bate-papo recentemente. E eu, inclusive, eu até estava comentando com ela, hoje é um dia que eu estou em crise, eu tenho intolerância ao glúten, então, quando eu como glúten, eu fico péssima, meus olhos ficam inchados, meu nariz, eu não tenho disposição, entre outros efeitos colaterais. O crime não compensa, gente, mas eu acabo comendo, né? Enfim, eu preciso de mais disciplina nessa área também. E aí, em conversa com a Mi, ela comentou do quanto um novo estilo de vida, né, Mi? Na verdade, é isso. O quanto esse novo estilo de vida tem feito diferença na vida dela. Então, ela aplica os conhecimentos da enfermagem, mas eu acho também que é um depoimento pessoal que também mexeu muito com o meu coração, que é algo que eu quero aderir, que eu tenho tentado. Eu acho que o importante é a constância, né? Eu não vou desistir de mim, então em algum momento eu vou entender que faz mal para a minha saúde, vou começar a fazer. Mas eu queria, na verdade, hoje, com a Mia aqui, também a área técnica dela, mas mais ainda
o que tem trazido de benefícios pessoais. Acho que para você, para o seu marido, para quem convive com você, inclusive, né, Mi? Conta um pouquinho para a gente aí Sim, como tem sido seus novos hábitos. sim. Então, assim, eu vou começar do começo, falando um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos, esse é o tema que nós vamos trazer hoje aqui, né? Uhum. Mais conhecida como SOP. Então, eu vou utilizar a palavra SOP e vocês já vão saber que é a síndrome dos ovários policísticos. Com 15 anos Que, de idade, eu fui inclusive, também fazer. tem esse problema. Muita mulher tem, né, o Mi? Sim, sim. Em torno de 10 a 15% da população de mulheres tem a SOP, né? Uhum. Porém, tem dificuldade em ser diagnosticada, assim como eu tive dificuldade de ser diagnosticada. Com 15 anos, eu fui fazer, Sara, um ultrassom pélvico. E aí, o médico disse que eu tinha síndrome dos ovários policísticos, né? Isso é muito comum acontecer na adolescência, e aí você vai para um ginecologista, e o ginecologista ele já pede para você sair de lá tomando anticoncepcional. Então, é de praxe que isso aconteça. E eu saí dali do consultório com 15 anos tomando anticoncepcional. Só que eu vi que aquilo estava me fazendo muito mal. E com 15 anos eu já comecei a fazer o auxiliar de enfermagem, os cursos que eu tenho hoje, né, na área da enfermagem. E eu falei, bom, aqui eu acho que tem alguma coisa que está errada, porque os hormônios não fazem bem para o meu organismo. E eu resolvi parar de tomar um anticoncepcional por conta própria, por volta aí de uns 22 anos. E eu fiquei quase um ano sem menstruar. Nossa. E aí eu voltei no ginecologista. Nessa época eu morava já em São Paulo. E aí a ginecologista pediu para eu fazer um ultrassom. E aí ela falou assim: mas você tem síndrome dos ovários policísticos, você nunca vai poder parar de tomar anticoncepcional. E aquilo foi um baque para mim, porque eu não aceitava essa situação. Eu não aceitava que eu ia precisar tomar anticoncepcional para o resto da minha vida. E aí eu voltei a tomar o anticoncepcional, porque aquilo também deixava as minhas menstruações regulares, né? Uhum. E facilitava aí o meu dia a dia para viajar e tudo mais. Porém, quando foi em abril de 2020, eu decidi que eu ia parar de tomar um anticoncepcional. E aí começou uma nova saga. Procurar uma médica ginecologista que aceitasse isso, que me aceitasse com a SOP e que pedisse para eu parar o anticoncepcional, porque eu já tinha ido em vários médicos e todos Uhum. falavam a mesma coisa. Como se Se fosse a você tem única síndrome. solução, né? Sim, como se fosse a única solução. E aí, em abril de 2020, eu fui em 3 médicas e elas falaram a mesma coisa. Ah, se você tem síndrome dos ovários policísticos, você não tem o que fazer, precisa tomar anticoncepcional. Até que eu cansei de ir nas consultas e eu ligava para a secretária das médicas e eu falava: olha, eu tenho SOP. Qual é o tratamento que a médica me indica? E aí eu descobri uma médica aqui em São José dos Campos que chama a doutora Denise Leal, excelente médica. E ela veio, eu passei numa consulta com ela em julho de 2020. Eu já tinha parado anticoncepcional. Eu falei, bom, acho que ela vai falar um pouquinho na minha cabeça, porque eu parei Uhum. sem recomendação médica. Mas eu parei e fui nela. Quando foi em julho que eu passei com ela, eu falei a realidade. Falei, olha, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, porém, eu não aceito mais tomar um anticoncepcional devido aos malefícios que o anticoncepcional tem feito na minha vida. Quais eram eles? Eu andava muito indisposta para fazer as coisas, retenção de líquido, a celulite também bem aparente. Por quê? Porque é um hormônio, né? Sim. Então ela falou, ela me surpreendeu, porque ela falou assim para mim: não, Michelle, eu não trato ovário policístico SOP com anticoncepcional. É uma mudança de estilo de vida. É um lifestyle, né? E aí Uhum. ali eu falei, fui na médica Gostei certa. dela. Gostei dela, tá falando aquilo que eu quero. Realmente ela jogou a real para mim e ela falou assim: olha, para que você consiga conviver melhor com a síndrome dos ovários policísticos, eu preciso que você faça atividade física no mínimo 5 vezes por semana, que você mude a sua alimentação. Então, quem tem essa síndrome, eles pedem para que faça uma dieta low carb ou cetogênica, porque reduz aí os carboidratos e isso, consequentemente, ajuda que você perca peso, né? E que você melhore aí os sintomas da síndrome. E também com suplementação. Gerenciamento de estresse, então tudo isso influencia nessa síndrome.
Comecei, a partir dali, mudar tudo isso que ela tinha me pedido, né, desde o começo. E eu realmente senti uma diferença absurda na minha vida, de benefícios que trouxe para minha vida. Então, assim, eu comia muito carboidrato. Eu gosto muito de batata, mandioca. E, assim, precisa reduzir. Não é que você vai deixar de comer. É isso que eu falo também para as pessoas que me seguem no Instagram. Você não vai ter uma dieta restrita o tempo Uhum. todo, mas você precisa ter uma dieta em equilíbrio, né? Uhum. Então, isso mudou na minha vida e eu tenho observado até no dia a dia, na alimentação que eu tenho, a disposição que eu tenho hoje. Eu gostava muito de comer arroz. As pessoas que me conhecem sabem que eu amava comer arroz e eu tirei isso da minha alimentação, não 100%, mas eu como uma vez na semana, né? Esporadicamente. E eu posso te dizer uma coisa, Sara, as nossas papilas degustativas, elas se renovam a cada 21 dias. Uhum. Sim. Então, eu não senti diferença depois desse tempo. Realmente, o corpo humano, ele se adapta às mudanças, né? Sim. Uhum. Então, hoje eu sigo uma dieta low carb. Eu não sigo a cetogênica, porque para mim a cetogênica é muito restritiva, então eu É. sigo mais a low carb. Uhum. As mudanças que eu Para o tenho pessoal que está feito, assistindo, só contextualiza a cetogênica e a low carb, porque pode ser que tenha gente que não sim, conhece, né? a dieta low carb não é zero carboidrato, como o nome dela mesmo diz, é low carb, então baixos carboidratos. Você pode comer carboidrato, porém em menor quantidade. A dieta cetogênica, ela já é uma dieta que restringe praticamente todos os carboidratos, então até alguns tipos de frutas não se pode comer. E eu amo fruta. Então eu tive muita dificuldade de lidar com isso, porque algumas frutas têm alto índices glicêmicos, né? Que fazem a glicemia aumentarem. Se eu estiver falando alguma palavra que seja difícil aí, que dê para Uhum. facilitar Eu você vou também a te vida. alertando, porque quem é da área às vezes esquece, né? É muito habitual, né? Exatamente. Uhum. Então, que aumenta o índice glicêmico e, consequentemente, aumenta aí a liberação de insulina, aumenta a testosterona e provoca aí algumas coisas indesejáveis na síndrome dos ovários policísticos. Bom, uma coisa também que eu gostaria de falar para vocês é que é muito difícil hoje você encontrar um médico que saiba fechar um diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, tá? Gostaria de passar essa informação aqui também, que eu acho bem importante. Para se fechar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, a gente usa o critério de Rotterdam. E quais são esses critérios, tá? É, amenorreia, então, se você não menstrua, fica sem menstruar, que foi o meu caso, que fiquei 1 ano sem menstruar, Uhum. ou longos ciclos de menstruação. Vamos supor, você menstrua 1 mês e fica 2, 3 meses sem menstruar, né? Certo. Isso já é Uhum. uma pontuação. Segunda pontuação são os hormônios androgênicos, né? Então, hiperandrogenismo, que é o aumento da testosterona. Todo mundo tem testosterona, porém, quando você tem isso em aumento no seu organismo, faz com que você tenha aumento de oleosidade, acne em excesso, aumento de pelos em região de rosto, tórax interno de coxa, Uhum. costas, queda de cabelo. Uhum. Então, isso também é mais um ponto. E o terceiro ponto é o ultrassom transvaginal. Quando é feito o ultrassom transvaginal, consegue-se visualizar ali vários microcistos, né, ali no ovário. Se você Uhum. tiver 2 desses sinais, você já consegue fechar um diagnóstico de SOP, tá? Uhum. E aí que você procure um ginecologista que vá te orientar da melhor forma possível. Não significa que você, se você não quiser deixar de tomar anticoncepcional, que isso seja um problema, mas que você seja orientada de que existe sim uma forma de controle sem o uso do anticoncepcional, né? Sim. Uhum. Então, isso é muito importante. E Sim. aí, nas mudanças que eu fiz no meu estilo de vida também, que eu tentei diminuir, que é o que eu sempre falo, eu não faço nada restritivo, porque tudo que é muito restritivo é difícil de se manter, né? Sim, com certeza. Eu faço a diminuição de glúten, de leite e de açúcar. Então, são 3 coisas que eu diminui bastante na minha alimentação para que houvesse o controle aí da síndrome. E aí, no começo, eu ficava um pouco perdida, porque eu falava, bom, se eu não posso comer glúten, qual tipo de farinha que eu vou comer?
Uhum. Então, eu comecei a pesquisar farinhas que eu poderia comer que pudesse substituir o glúten, que tem farinha de amêndoas, farinha de coco queimado, farinha de aveia. Então, tem várias farinhas que você pode substituir aí o glúten, né? Certo. Uhum. Então, hoje eu até coloco isso no meu Instagram, algumas receitas, algumas coisas que eu faço, porque isso também ajuda muitas pessoas a quererem substituir o glúten. Interessante, Sara, e é importante te falar aqui também, eu fui fazer um exame, uma época, de glúten, para saber se eu tinha intolerância a glúten e a lactose, né? Uhum. E aí, quando eu fiz o exame de intolerância à lactose, eu percebi que eu passei muito mal no exame. E aí, quando eu fui levar para o meu gastro, ele falou: Nossa, realmente você tem intolerância à lactose. Porém, nos exames de glúten deram todos negativos. Só que uma das coisas que ele me explicou na época, que eu acho válido aqui também falar, é que o glúten, os exames de glúten, mesmo que eles saiam negativos, a clínica ela é soberana. Então eu Uhum. tinha clínica. Uhum. Quando eu como pão, quando eu como bolo, quando eu como tudo que tenha glúten, eu tenho estufamento, um mal-estar, sabe? Eu me sinto indisposta, eu me sinto cansada o dia inteiro, Então, eu me sinto inchada. mesmo que o exame não traga essa informação ou diga que é Sim, negativo, a forma como acontece, você percebe, você se percebe, né? sim, Uhum. exatamente. E Muito isso é legal muito isso. importante porque muitas vezes, isso antes de eu começar essa alimentação saudável, eu comia coisas e eu não percebia que eu passava mal. E Uhum. aí eu comecei agora a comer as coisas e começar a observar o meu corpo. Eu tô tendo alteração de humor, alteração, né, na parte de retenção hídrica mesmo. Como que tá as suas alterações fisiológicas? Você tá indo no Uhum. banheiro todos os dias, né? Como que tá a cor da sua urina? Então, tudo isso é muito importante de você começar a observar naquilo que você come, né? Sim. Então eu Aham. fiz a troca. E assim, é que eu deixo de comer glúten? Não, eu como glúten. Uma vez ou outra eu como glúten. Mas eu não deixo isso mais como diariamente na minha vida, né? Uhum. E a lactose, como eu fiz o exame, eu já sabia que eu tinha intolerância. Só que a lactose eu também tiro um pouco da minha vida. Por quê? Porque eu tenho rinite alérgica. Então, vai aí mais uma dica para quem tem rinite Gente, alérgica. isso eu não sabia, não imaginava que tinha alguma conexão. Sim, façam o teste. Se você tem rinite alérgica, retire tudo o que tiver leite da sua vida por 30 dias e depois me conta lá no meu Instagram para me falar se você melhorou ou não. Inclusive, seu Instagram tá aparecendo aqui pra gente já, então todo mundo já vai poder te procurar lá. Sim, sim. Então, assim, é muito importante que você comece a observar isso no seu dia a dia. O leite, ele aumenta a produção de muco nas vias aéreas superiores, por isso que a pessoa tem a rinite Gente, Mi, com não mais sabia frequência. disso. Sim, só que assim, como você mesmo disse, a gente às vezes é um pouco teimosa, né? Esses É, dias eu fui fazer um smoothie aí com leite, sem lactose, mesmo assim, porque às vezes as pessoas acham que o problema do leite é a lactose. Não é a lactose. O problema do leite é a caseína. E a caseína, mesmo que você compre um leite sem lactose, ela vai estar lá, porque a caseína faz parte do leite. E isso uhum. faz com que gere uma inflamação no seu organismo. Às vezes as pessoas se perguntam: Nossa, eu tô com tanta acne. Eu falei: Você já pensou em tirar açúcar, glúten e leite da sua alimentação? Aí a pessoa: Não, nunca pensei em fazer isso. Ela vai e faz isso por 30 dias e ela volta para mim e fala: Nossa, minha vida é outra coisa. É, Ou minha pele melhorou, minha disposição melhorou, a retenção de líquido melhorou. Então, assim, é muito importante tudo aquilo que a gente come, isso transparece na nossa pele, no nosso humor, na nossa sim, disposição, né? aham. Então, eu tirei isso, não completamente, mas quase tudo da minha vida, do glúten, do leite, né, da lactose. Quando eu uso leite hoje, eu substituo o leite de vaca na maioria das vezes pelo leite de coco, pelo leite de amêndoas, para poder fazer uma vitamina ou algo do tipo. E também o açúcar, né? O açúcar aqui a gente não precisa nem falar do quão inflamatório ele é. Nossa, açúcar é terrível. Não tem benefício nenhum. Além do malefício, Sara, uma das coisas que eu observo muito eu começo a comer açúcar e é viciante. Quando É, você é absurdamente viciante, então você come uma vez, você quer comer todos os dias. Por quê? Libera
né? Dentro do nosso cérebro, dopamina, serotonina. Então, são hormônios do prazer. A gente Sim, quer ter prazer comendo, sim. então a gente come doce para trazer o prazer. Só que é viciante, então a gente precisa também dar uma olhadinha para isso. Ô, Mia, eu percebo que, assim, eu consegui tirar o açúcar branco, né? O açúcar que eu coloco. Sim, Mas, de qualquer forma, assim, eu percebo que eu acabo consumindo muito de outras formas, né? Eu amo doce, então eu não coloco, por exemplo, meu café é sem açúcar e eu não gosto de café com açúcar, então quando eu vou na casa de alguém, a pessoa me oferece um café, e aí, às vezes, o café com açúcar eu tomo por educação. É pouco eu já falo aqui no programa, que você já sabe que se você me oferecer o café com açúcar, você que está assistindo. A Mia já fui na casa dela tomar café e eu sei que lá, chazinho, tudo sem açúcar. Mas, assim, o café sem açúcar eu já acostumei, eu tomo tranquilamente. O meu paladar, ele não é muito adocicado. Porém, quando eu como doce, eu lembro do gosto do doce e aí do prazer que o doce me causa. O alívio sim, imediato, na verdade, né? Porque a sim, consequência não é boa. É só ali na hora que é muito sim, bom e depois eu fico como eu estou hoje. Por exemplo, que também o açúcar também me traz consequências físicas muito marcantes, assim, eu fico muito cansada. Porque é carboidrato também, né? Então eu fico sim. muito cansada, eu fico com muita preguiça, muito indisposta, eu fico péssima. Inclusive até o raciocínio, né, Mi? Fica bem lento. Fica muito lento. Eu percebo que eu produzo conteúdo, né? Então eu percebo que para escrever texto, para fazer alguma coisa depois, eu não consigo produzir tanto quanto quando eu tô comendo ou me Sim, alimentando saudável, sem açúcar, principalmente. sim. E aí, assim, a gente chegou a conversar um tempo atrás, né, Sara, sobre uma rotina da manhã que eu faço. E que Sim, isso tem mudado, assim, a minha vida completamente, porque eu tenho ficado mais disposta, né? Eu tenho ficado com mais energia, a minha mente tem funcionado muito melhor. Então, uma das coisas também, uma das dicas que eu quero deixar aqui é para que quando você acorde, que você tome 500 ml de água em jejum. E por que isso? A gente passou a noite inteira dormindo, nosso intestino ele não funcionou. Aí a gente acorda e já vai colocando comida para dentro dele. Ele nossa. nem se hidratou, né? Uhum. Não tem uma dificuldade absurda de fazer a digestão ali, se isso acontece. Então, os 500 ml de água em jejum, ele traz vários benefícios para nossa pele, para disposição, a hora que a gente acorda, para digestão. Para quem tem intestino preso, é fundamental que faça isso, né? Para o trânsito intestinal ali funcionar muito melhor. Então, essa questão de tomar esses 500 ml de água em jejum, para mim, mudou assim completamente no meu corpo, na disposição, na mente e tudo mais. E aí também tem essa questão de fazer o exercício de respiração. E por que eu falo para o pessoal sempre fazer essa questão do exercício de respiração? Porque eu trato ansiedade. E aí, eis uma coisa que eu descobri nesse ano de 2020, que eu fui atrás da médica. A SOP, ela é uma doença metabólica, né? Que Uhum. também influencia aí nas questões mentais, psicológicas falando. Uhum. E existe já vários estudos e artigos que trazem que mulheres que têm SOP têm um risco para ansiedade e depressão altíssimos. Então, no ano de 2020, eu comecei a fazer terapia. Comecei a passar pela psicóloga, Uhul! inclusive super indico a Sara. Realmente, a gente precisa de profissionais capacitados que nos ajudem, que nos auxiliem, porque precisa se quebrar esse tabu, Sim, né? De que, eu não passo em psicólogo, eu não passo em psiquiatra. Eu creio que Deus, ele colocou, sim, profissionais capacitados na Terra para nos ajudar. sim, Então, hoje eu trato a minha ansiedade com a terapia, não preciso de medicação, mas ok, quem precisa de medicação. Eu ouvi isso uma vez que eu achei muito interessante, Sara. Eu uso óculos, né? Que agora eu tô de sim. lente. Mas eu Uhum. uso óculos. Que inclusive não é É, a lente azul, que o olho dela é azul mesmo, tá, gente? Ela só tá com a lente de grau. sim. É que existem E algumas aí, pessoas que são abençoadas com algumas coisinhas a mais. A Michelle é uma delas, por exemplo, nasceu com esse olho, que não é um azul comum, né, Mia? É um azul diferente ainda, para sim. ajudar, não é o azul comum. Entendeu? É o azul da Não, Michelle.
Exatamente. E aí, eu achei muito interessante isso que eu ouvi, sabe, Sara? Ele falava assim, um pastor que eu fui assistir uma vez, ele falava assim, se você usa óculos, você tem um problema para enxergar, um problema de visão. Você tem vergonha disso? Eu falei, pensei comigo, não tenho vergonha disso. Eu falei, por que as pessoas que têm algum problema psicológico têm vergonha de falar que tem um problema psicológico? Tem Forte, hein? vergonha de passar Gostei. num psiquiatra? Gostei. Gente, por que as pessoas têm vergonha de falar? Porque é um tabu, É. né? Só Uhum. que o problema, Sara, é que as pessoas passam por isso, mas elas têm vergonha de falar que passa por isso, né? Uhum. Então, assim, eu tenho um problema com ansiedade, descobri isso em terapia. Uhum. Como enfermeira, eu não consegui perceber isso, eu fui descobrir isso em terapia. Num ponto que a psicóloga que eu faço terapia, ela falou para mim, olha, eu acho melhor você procurar um psiquiatra e fazer um teste para saber se você chegou a ter um nível de transtorno de ansiedade ou se é só Uhum. uma ansiedade. Então, assim, hoje eu faço terapia, trato essa ansiedade e eu faço a inclusão desse exercício respiratório na minha rotina pela manhã. Muito bom. Então, é, junto com os óleos essenciais, que uma vez eu já te falei sobre isso Sim, também. aham. Eu falei já sobre isso aqui, uma vez contando uma experiência pessoal. Eu fui fazer uma viagem e eu tava passando meio mal, sabe, Mi? Eu não tenho Uhum, medo de avião, porém, nesse dia sim. especificamente, não tava muito bem. E aí, uma moça que tava do meu lado no voo, a gente conversou, e aí ela falou assim: Ah, eu passo olhinho, eu uso olhinho, óleo essencial. E aí ela Aham, colocou aqui no pulso, na nuca. Mi, é incrível é, aquele negócio. porque as pessoas confundem muito óleo essencial com essência. Isso é Uhum, importante falar também. A essência é aquele cheirinho, né, que você coloca na sua isso. casa, no ambiente. Óleo essencial é terapêutico, Uhum, né? Óleo essencial, existem estudos sobre os óleos essenciais. Eles agem no sistema límbico do nosso cérebro, que é o responsável por comportamento e emoções. muito bom. Então, eu utilizo muito pela manhã o óleo de hortelã-pimenta, que aumenta, assim, o meu foco, a minha atenção, né, para começar o dia. E de noite eu gosto bastante de utilizar o de lavanda, que ele é relaxante, né, então faz você ter aí um sono melhor, profundo, mais tranquilo. Então, essa rotina de introduzir os óleos essenciais também na minha vida também, eu tive uma melhora, assim, muito legal, muito boa também. Ô, Mi, você compra de alguma revendedora, só para o pessoal que está assistindo, às vezes, querer, se eles quiserem procurar, né? Ou você compra, tem farmácia, Casa Verde, enfim. Conta. Aham. Eu compro normalmente em farmácia de manipulação. Tá. Então, farmácias de manipulação daí da sua cidade, onde você estiver assistindo, tem também. Uhum, Dá para você comprar pela internet também. O que é importante é que se você for comprar pela internet ou se você for nessas farmácias de manipulação, é que vocês possam ver se a marca que você está comprando ela é fidedigna, né? Se uhum, ela tem tudo que se exige, porque o óleo essencial é uma coisa muito séria de se comprar. Não pode comprar se não tiver certificação e tudo sim. mais. Então, eu sempre peço para que esteja atento quanto a isso. Uhum. Se alguma marca de óleo essencial quiser patrocinar a gente, é só avisar. Estamos aí. Estamos aqui. E aí, Mi, aí os óleos essenciais que você introduziu, o que mais? Sim, introduzir também, que melhora essa questão também, não só na parte física, como emocional e comportamental também, né? Sim. Os exercícios físicos, né? Então, a gente vai sem querer mesmo, entendeu? Uhum. Eu acho engraçado que muita gente fala assim: ah, você começa aí sem vontade, depois você pega gosto. Eu ainda tô tentando encontrar esse gosto. Que bom ouvir isso. Eu ainda tô tentando encontrar essa parte que as pessoas falam que tem prazer em fazer. Mas eu espero que isso aconteça, sabe, Sara? Uhum. Porque De repente, o hábito, né? precisa. Não o prazer em si, mas o hábito acostuma, né? Então. Sim, sim, isso Uhum. precisa estar incluso na nossa rotina, entendeu? Então é um hábito. E assim, eu não acredito muito nessa motivação diária, eu acredito que é disciplina. Porque se for Uhum. pela motivação, eu não saio da minha cama para ir fazer atividade física, entendeu? Sim, eu concordo com você.
Sim, então eu faço assim, 5, 6 vezes na semana. Esse ano eu fui todos os dias, tô exemplar, assim. Você faz na academia mesmo, Mi? Você faz Faço na na exercício rua, de rua? Uhum. faço na rua, faço na academia do condomínio, faço dentro da minha casa. Eu separei um quarto também para fazer atividade, então eu comprei aquela bola de pilates, os Legal. elásticos, Uhum. os pesos também, peso de perna. Então eu gosto de fazer funcional em casa, gosto de Uhum. fazer a caminhada e a corridinha na rua e também na Uhum. academia. E eu tinha um hábito de fazer atividade física pela manhã. Eu gostava muito de fazer pela manhã para começar o dia bem e tudo mais. Isso é uma coisa legal também, para que as pessoas entendam que não tem horário certo e não tem atividade certa. Tem Uhum. gente que não gosta de corrida, que não gosta de musculação. Não sei, às vezes você gosta de natação, às vezes você gosta de um pilates, às vezes Dançar, você dança gosta também é muito de bom, né? dança. Uhum. Exatamente. Então a pessoa ela precisa procurar aquilo que ela tem prazer em fazer, né? Uhum. Eu fazia pela manhã. Só que eu não sou uma pessoa que sinto muita fome de manhã. Uhum. Então, para mim era muito comum fazer atividade física e às vezes ficar sem tomar café. Porque eu também faço jejum intermitente de acordo É com o meu isso que eu ia nutricionista. te perguntar. Aham. O meu nutricionista, eu tenho um nutricionista que me acompanha, então eu faço jejum intermitente com o aval dele, né? Certo. Uhum. Então, ele pediu para eu não fazer mais atividade física pela manhã, e sim no final da Hum, tarde. Por quê? Porque no final da tarde era o momento que eu mais tinha fome, é o momento que eu mais legal. tenho vontade de comer. Então, ele falou assim: você vai parar de fazer de manhã e vai fazer à tarde. Meu marido gostou dessa situação porque ele não gosta de fazer de manhã e ele faz à tarde. E Daí aí, você vai com ele. vou com ele, já casa aí num tempo de qualidade, né? Sim, Então, que também é muito importante, também faz parte de tudo isso que a gente está sim, falando, né? sim, então a casa aí num tempo de qualidade, então acabo praticando mais com ele aí atividade física no final da tarde. E o quanto ao jejum intermitente, que você perguntou, o jejum intermitente ele é super indicado para quem tem SOP, porém, Uhum. sempre acompanhado de um profissional. Sim. Porque, por Uhum. exemplo, eu não tenho hipoglicemia, que é aquela baixa de glicemia no sangue, mas tem pessoas que têm. Eu tenho colegas que não conseguem ficar mais do que 4, 5 horas sem se alimentar. Uhum. Eu já cheguei a fazer jejum intermitente de 24 horas e não tenho Uhum. problema com isso. Uhum. Normalmente eu faço 2 vezes na semana de 16, 18 horas. Mas é muito importante ter um acompanhamento profissional, né? Não só por causa do jejum, mas pela sua alimentação e também pela suplementação, né? Sim. Devido à SOP aí, eu faço a suplementação de algumas substâncias que são ideais para o nosso organismo, para redução da insulina, né? Redução do índice glicêmico, né, daquilo que a gente Uhum. come. Então, para a gente tomar cuidado aí, que isso também faz com que a gente ganhe alguns quilos a mais, né? Então, eu Sim. faço a suplementação com ômega 3, com milinositol, com vitamina D, que é muito Uhum. importante também para a imunidade e também no tratamento da SOP. Legal, maravilha, Mi. Mi, já que a gente comentou aí do seu marido, conta pra gente um pouquinho de como é, as pessoas que convivem com quem tem um estilo de vida mais saudável, elas também são afetadas, né? É, e aí eu queria também que a gente entrasse nesse assunto, porque tem gente que acha que, principalmente quem é casado, ou às vezes não é casado, enfim, mas às vezes convive com o irmão, a mãe, o pai, um amigo, Sim, e acha assim, se eu mudar minha alimentação, eu posso até arrumar uma intriga dentro de casa, porque é ruim. Enfim, eu vejo a Mi como um exemplo de que isso, na verdade, é o contrário, né, Mi? Parece que você sim. trouxe o Jarverson, que é o marido da Mi, para perto também, né? Eu não sei se ele era alguém que já gostava disso, mas se puder contar um pouquinho dessa parte também. Não, na verdade, nós somos duas formigas, né? Mas eu dou uma segurada aqui em casa. Mas sabe o que é engraçado, Sara? Desde que eu comecei a me alimentar melhor, né? Eu não faço muita coisa diferente. Ele acabou entrando nessa onda, né? E eu Uhum. achei que ia ter muita dificuldade com ele. Mas, por exemplo, eu não estou mais comendo arroz. E aí um dia eu comprei um arroz integral aqui em casa e ele amou o meu arroz integral. Isso me surpreendeu muito. Mas vamos supor que ele não quisesse comer o arroz integral, que ele quisesse comer o arroz branco normal. Não é tão difícil você conseguir implementar isso dentro da sua casa, porque eu só não como arroz, mas o frango que eu vou fazer para ele, ou a carne, ou o peixe,
ou o ovo, eu vou fazer para mim também, Sim. né? A Uhum. salada que eu vou fazer para ele, eu vou fazer para mim também. Então, eu faço somente a exclusão dos alimentos que não são saudáveis para mim. Mas Certo. acabou que eu comprei algumas coisas esses dias no mercado mais saudáveis, sabe? E Uhum. ele amou. Influenciou e Então, ainda aderiu, né? sim. E aí, assim, lógico, né? Ele acaba comendo ainda algumas coisas, né? Ele acaba comendo alguns doces, algumas coisas que ele gosta, e tudo bem também. Né? É isso que eu sempre falo. A nossa vida ela precisa estar em equilíbrio. Não é que a gente não vai Sim. comer nunca mais isso. Mas hoje eu opto por algum doce mais fit, né? Que não tem Uhum. aí açúcar, que no lugar do açúcar tem alguma, ou estévia, ou xilitol, algo do tipo. Uhum. Mas realmente a gente consegue influenciar sim para melhor, né? Uhum. O nosso companheiro, os nossos familiares, porque realmente as pessoas elas enxergam a gente como uma criança, né? Ela vai imitar aquilo que você faz. É. Então, se Principalmente se você ela tá come, vendo que tá dando certo, que seu humor. Ah, e também, exatamente, inclusive, né, algo que influencia com certeza, porque se melhorou o seu humor, se você tá mais disposta, isso também vai influenciar as pessoas que você convive, né? Então, é positivo exatamente, demais num relacionamento, seja ele conjugal ou de amizade, familiar, enfim, influencia de qualquer exatamente. forma. Eu percebo isso por mim, porque quando eu tô nesses dias como hoje, que eu tô atacada da consequência alimentar, eu fico muito mal-humorada. Então, eu prefiro ficar mais sozinha. Eu perco um pouquinho do contato com a minha família. Eu não tenho muita disposição para responder nem o WhatsApp. Eu já não gosto de WhatsApp, mas todo mundo já sabe disso, né? Mas eu já Sim, tenho. Já, já todo mundo já sabe. Mas assim, eu tenho menos disposição ainda. E aí eu trabalho com rede social, né? Eu tenho menos disposição ainda para ficar fazendo story, para brincar na rede social, para falar com alguém. Então, assim, fora que o contato com o outro, para qualquer pessoa e qualquer profissão, ele é importante todo dia, o tempo todo, né? com Então eu certeza. percebo que a alimentação ela vai influenciar totalmente nisso também, porque a forma como eu me coloco, né, na sociedade, no mundo, interfere muito. Na Sim, autoestima, né, Mi? São N fatores. Eu sei tudo que faz de melhor, tá, gente? Em 2022, a minha meta principal é cuidar disso. Eu tenho vários motivos para isso. Primeiro é saúde, segundo é o casamento da minha irmã, que é agora em abril, e eu quero estar muito disposta para esse momento. Eu tenho um papel importante no casamento e eu vou entrar com a aliança dela, então eu quero ficar muito disposta, sei que é um momento muito importante. Não quero no dia do casamento eu estar com essa cara de quem comeu errado no dia anterior, sabe? Então, enfim, fora que eu desejo trabalhar muito esse ano, então eu acho que a alimentação também contribui muito para isso. E, Mi, sim, uma coisa que o pessoal deve estar pensando aí desde o começo da nossa conversa é em relação aos custos de uma vida saudável. Mi, sim. conta pra gente, é muito difícil, é muito caro, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sara, isso é um ponto bem importante de se falar aqui também, porque existe um equívoco, né, na sociedade quanto a isso. As pessoas acham que é muito caro comer bem. E eu já sou do contra, né? Eu acho que é caro comer mal. Porque além de você Sim. gastar a mesma coisa ou mais, você ainda tem o caro do seu organismo não se adaptar àquilo e te trazer consequências, né? Sim, é Então, verdade. as pessoas acham que é muito caro. Mas olha só, eu não acho caro você ter no seu almoço um frango, uma carne, um ovo, uma salada que você já ia comer naturalmente. Você vai fazer, às vezes, a Uhum, exclusão de algo, algum carboidrato, como o arroz, a uhum, batata. Não é que vai fazer a exclusão, é que no meu caso, como eu faço a low carb, eu faço a exclusão, né? Não uhum, diariamente, mas quase todos os dias. uhum, Mas comer bem e saudável não é caro. É comer a comida, a alimentação. uhum. Quando a gente come errado, a gente vai comer lanche, vamos supor, biscoito, chocolate, doce, isso também tem um custo. Sim, eu Né? acho até que é mais caro comer em fast food do que você Sim, fazer o alimento que tá na sua casa. é muito mais caro. O que, na verdade, é um valor agregado a mais são os suplementos, né? Uhum, Mas isso não significa que você precisa se suplementar desde o início, né? uhum, Então, assim, hoje eu uso alguns suplementos que sim, encarecem o meu dia a dia, mas isso não é uma obrigatoriedade, né? E eu também uhum, entendo que, assim, a gente não tem que pensar como dieta.
é mudança de estilo de vida, né? Sim, Não é uma aham. dieta, porque a dieta você segue aquilo até você chegar num objetivo. E aqui eu não estou falando de um objetivo de emagrecimento, porque o emagrecimento ele é uma consequência, Uhum. né? O objetivo aqui é É saúde, qualidade de vida, é saúde. Uhum. qualidade de vida, exatamente. Então, quando você pensa nisso, você não precisa comprar algo diferente no mercado. Você vai comer normalmente, mas você vai fazer substituição de coisas. Por exemplo, eu acho isso legal de pensar, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não vivo sem o meu pão, né? Quem disse que numa dieta você vai viver sem o pão? Você tem todo o direito de comer o seu pão. Mas e aí o restante das coisas que você vai comer no seu dia? Ou então, você gosta de comer pão? Vamos trocar o seu pão por um pão integral de fermentação natural? Uhum. Entende? Vamos trocar o seu Sim. pão de sal por um pão que tenha castanhas, sementes, etc. Uhum. Então, eu entendo muito que essa parte de reeducação alimentar, e não de dieta, mas de reeducação alimentar, de mudança de estilo de vida, é você fazer trocas inteligentes. Legal. Entende? Uhum. Certo. Isso, na verdade, não encarece, né? Você vai fazer Não. uma substituição. Mi, na verdade, eu creio, assim, agora falando como de uma forma mais técnica, isso é uma forma de se auto-sabotar, né? Falar do valor, da falta de tempo, ah, eu não consigo cozinhar. Tudo isso, para mim, é autossabotagem. Não existe, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu vejo Sim, pessoas que acordam mais cedo para cozinhar, para levar a marmita e trabalham o dia inteiro fora. sim, Eu conheço gente que também está atolado de coisa para fazer. O nosso dia a dia ele é corrido. Quando eu falo que a gente precisa de ponderar, equilibrar, não exceder no tempo de trabalho, inclui também se tirar um tempo para você cuidar da sua alimentação, do sim, exercício. E a longo prazo vai ser muito melhor para a nossa saúde, para o nosso organismo, para o nosso emocional. Saúde que eu digo de uma forma geral, né? Vai ser muito melhor você tirar esse tempo do seu trabalho, de alguma coisa, e incluir sim. um tempo a mais para se organizar. E assim, meu, uma hora que você mude do seu dia, Mi, eu acho sim que é muita desculpa das pessoas, é justificativa, é autossabotagem, né? Porque não vai fazer tanta diferença no todo, no completo, que às vezes é uma hora que você fica no trânsito. Se você mora perto do seu trabalho, existe a possibilidade de ir a pé, por que não ir a pé? A gente usa muito carro, além de se gastar muito com gasolina, que está extremamente caro, contribui para a Sim, poluição, ainda não faz exercício físico, né? Às vezes tem gente que vai na esquina da casa, vai de carro, não consegue mais andar a sim. pé. A gente não se mexe mais, né? A gente E pede eu tudo pela entendo, internet, enfim. sim, e eu entendo, assim, sabe, que é prioridade, né? Uhum, Então, esse ano de 2022, eu coloquei a minha saúde como prioridade. E aí, colocando a saúde como prioridade, eu preciso me abdicar de algumas coisas, como, por exemplo, vamos supor, se eu gostava muito de assistir algo no YouTube, assistir uma série, assistir filmes à noite, eu não vou assistir porque eu tenho a prioridade da minha saúde, então eu vou fazer sim, atividade física legal. neste momento. Uhum. Por isso que é Então, assim, importante priorizar, né? Porque aí você vai fazendo as escolhas inteligentes. Uhum. exatamente, é a escolha inteligente que você vai fazer no seu dia a dia, né? O problema é que as pessoas às vezes são muito radicais, Sara. Então, assim, então eu vou viver uma vida bitolada em fazer exercício e reeducação alimentar. Não. Você vai assistir o seu filme, você vai assistir a sua série, só que você não vai fazer isso todos os dias. Você vai Uhum. trocar isso por algo que você priorizou, né? Na Sim. maioria dos dias aí da sua semana. Uhum. Quando a gente fala prioridade, não está excluindo as outras coisas, porque as outras coisas Ex- também podem ser importantes para você, mas é realmente priorizar, ponto, né? E prioridade é uma só, foca um só. Né? Ah, eu estou com alguns focos, ah, eu estou com algumas prioridades, não tem como, você tem que escolher uma e abraçar aquilo, e aí, consequentemente, as outras coisas vão ficando em segundo plano, né? Sim, exatamente. Mi, o que você deixaria aí? Não sei se você deixaria um conselho, um recado, uma dica para quem está nos assistindo, para a gente encerrar aqui com chave de ouro essa entrevista, esse bate-papo tão gostoso, que eu nem percebi que o tempo passou, porque é um tema muito Sim, gostoso, né? Mas o sim. que você deixaria aí hoje para a galera que está nos assistindo? Começo de ano, todo mundo. Possivelmente, eu creio que muitas pessoas colocaram na listinha aí algo relacionado à alimentação. Então, o Sim. que a Mi diria hoje para as pessoas aí que estão assistindo a gente?
Eu queria dizer o seguinte, que na vida nem tudo é movido por motivação, né? Então você precisa ter disciplina e foco naquilo que você quer para sua vida. Hoje eu tenho como foco a minha saúde, né? O meu estilo de vida. Então eu faço abdicações de algumas coisas que eu gosto para poder ter isso no meu dia a dia. E, consequentemente, eu tenho benefícios disso, né? Da disposição, do humor, da clareza mental, de tudo, né? Consequentemente, também do emagrecimento. Esse não é o foco? Não é, mas acaba acontecendo. O que eu queria falar para vocês hoje, eu queria finalizar com um versículo que é 1 Coríntios 3,16. E ali fala que nós somos templo do Espírito Santo. E aí a pergunta que eu gostaria que cada um se fizesse aqui é: o que é que nós temos feito com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Nós temos cuidado muito bem dele, nós temos guardado ele, nós temos exercitado ele, porque é com ele que a gente vai ficar até o final da nossa vida. E eu não quero acabar a minha vida com 80 anos não conseguindo andar, não conseguindo me exercitar e não tendo uma saúde muito boa. Gostaria muito de chegar aos 80 anos com uma vida muito saudável. Fica a reflexão, porque já deu um arrepio aqui, já fiquei pensativa. E é isso, né, Mi? O corpo que. Eu até queria só comentar uma coisinha aqui. Em algumas ocasiões, o que Deus fala muito ao meu coração é: Sara, eu preciso que você cumpra muitas coisas aqui na Terra, que você faça muitas coisas. Como você pretende conseguir fazer se você não cuida do seu corpo? Como que você vai ter disposição para cumprir o Sim, chamado, o propósito que eu desenhei para que você cumpra, se você não cuida da sua alimentação, se você não tem disposição para fazer aquilo que eu te chamei para fazer? E aí, isso, agora, você falando tudo isso, vem de encontro a algo que ele já tem falado comigo, e eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo também vão entender um pouquinho mais sobre isso, sabe? Refletir mesmo, como nós temos cuidado daquilo que é necessário para que a gente siga, prossiga até o fim da nossa jornada aqui na Terra, né? Você falou aí de viver até 80 anos. Dependendo do estilo de vida que algumas pessoas levam, elas infelizmente nem vão chegar a isso, né? Então, sim, eu espero realmente que vire uma chavinha. Nós precisamos realmente nos educar. Eu estou fazendo um compromisso público aqui agora, né? Que daí quando a gente torna público é um pouquinho pior. As pessoas cobram a gente de que eu vou melhorar isso. Eu tenho tido, eu me vulnerabilizo muito aqui, sabe, meu conta, porque é importante para você ver que eu também sou um ser humano. Mas eu tenho sim, tido alguns picos de ansiedade. E aí eu falo, gente, eu falo tanto para os meus pacientes, eu tenho que ser um espelho vivo disso também. E eu vejo muito que é por conta da minha falta de disciplina alimentar, exercício, enfim, o estilo de vida. Eu faço muita coisa, então o meu estilo de vida, ele precisa acompanhar o meu ritmo, ou, aliás, o meu ritmo precisa acompanhar o meu estilo de vida, né? Então, eu preciso que o estilo de vida seja prioridade, um estilo de vida saudável seja prioridade, sim. e aí o meu ritmo vai acompanhando. Eu tenho certeza que eu até vou conseguir fazer mais coisas, né? Porque uma pessoa que Produtividade. tem produzir 1 milhão de coisas diferentes no mesmo dia, na mesma semana fazendo um monte de coisa, dar atenção para os amigos, dar atenção, enfim. Então, eu acho que para isso eu preciso realmente, esse ano, focar. A saúde também é a minha prioridade esse ano. E 11 de janeiro, eu acho aí que eu não estou me culpando de nada, mas eu já acho que eu já tenho como que, né? Já tenho que estar adiantada nisso, já se passaram 10 Sim, dias desse ano. sim, sim, Mas com certeza. sempre é tempo, né? Então é constância, é disciplina, gentileza com a gente, né? Então, ser gentil comigo, entender que ontem eu caí, tô inchadinha hoje, mas que eu posso hoje mudar e tomar mais água Sim, e fazer o que eu tenho que fazer, enfim. E é isso. cada dia é um novo dia, né? Exatamente. Mi, muito obrigada, obrigada mesmo. A gente estava ensaiando já esse bate-papo há um tempo, falando que a gente ia fazer, né? Não dava, não casava as agendas, fim de ano estava muito corrido, mas que bom que foi agora, porque eu acho que foi um tempo excelente, começo de ano. As pessoas, elas estão buscando mesmo uma vida mais saudável. Eu também sou uma mulher com sopa, acho que eu não sei se eu comentei era que você falou, acho que não. O meu desenvolveu para endometriose, então eu tenho vários problemas metabólicos, emocionais por conta disso. Então, eu sou uma pessoa que precisa aderir a um estilo de vida diferente por conta do que eu já tenho, né, dos meus diagnósticos. E você é alguém que me inspira,
tem me inspirado, e isso é muito importante, sabe, Mi? Porque eu sou uma pessoa também que não queria ficar a vida toda no anticoncepcional, desde os 12 anos o médico receitando anticoncepcional e eu lutando contra tomar. Eu não sou uma pessoa que quer ir de novo para uma sala cirúrgica porque o metabolismo cedeu à endometriose, que eu já fui, já tive que tirar, né? Para quem não sabe, eu tenho só metade de um ovário porque eu fiquei totalmente corrompida, inflamada, enfim. E aí a conversa com a Mia, ela me direcionou mesmo, eu só preciso realmente virar essa chavinha, mas eu sei o quanto é importante, e você, Mia, é minha inspiração, eu gosto muito de você e do Jarverson, e nesse sentido de alimentação e de você é mais ainda a minha inspiração, né? Então, muito obrigada por isso. Eu que agradeço você, Sara, pelo convite, por esse bate-papo, para poder também levar informação para muitas pessoas que às vezes estão também aí perdidas, que têm a SOP, mas que não sabem como tratar. E aí a mudança de estilo de vida também não é só para quem tem a SOP, mas para todas as pessoas, né? Que traz aí os benefícios aí para todo mundo também. Agradeço. Obrigada. Obrigada, amiga. Imagina. É isso aí, pessoal. Então, todo mundo aí, um cobrando o outro, né? Para uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável. Eu, hoje também, tô aqui com a carinha inchada, fruto do glúten que eu comi. A gente gravou esse programa no mesmo dia que eu gravei aqui com a Michelle. Então, por isso, por conta disso ainda, espero eu que seja a última vez no ano que eu coma o glúten e extrapole, viu, gente? Vamos lá, autodisciplina, auto-amor também, né? Faz parte de tudo isso, o auto-amor. Eu espero você então na semana que vem, conto com você aqui. Um beijo pra você e até lá!